A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais um domingo na presença do Senhor para cultuarmos o nosso Deus. Durante a semana ficamos, de uma certa forma, na expectativa de ter esse tempo, desde que ainda não é possível irmos ao templo, à casa do Senhor, para estarmos ali reunidos, todos os irmãos. Cada semana que passa, cada domingo que passa, sentimos mais esse desejo de chegarmos ali na casa do Senhor. Mas devemos confiar no Senhor e termos a paciência, né? Esperarmos pacientemente no Senhor e acreditar que logo nós vamos poder reunir toda a igreja ali na presença do Senhor e termos esse tempo juntos para cultuarmos o Senhor, darmos aquele abraço e sentirmos juntos a presença do Senhor. Meus amados irmãos, bem-vindos a esse culto, bem-vindos a esse tempo de adoração, bem-vindo você e a sua família, esse momento que vamos estar juntos aqui na presença do Senhor. Então, eu quero convidar você nesse momento a abaixar sua cabeça, fazermos uma oração de agradecimento pelo Senhor nos permitir mais um domingo de estarmos reunidos na sua presença. Como eu tenho dito, eu aqui na minha casa, você na sua casa, mas juntos em comunhão na presença do Senhor. Baixa sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Vamos ter esse momento de oração e acreditando que o Senhor faz-se presente no meio da oração do seu povo. Então, vamos orar. Senhor, estamos agradecidos pela Tua bondade para conosco, estamos agradecidos por nos permitir mais um domingo de estarmos como Igreja do Senhor, Igreja Evangélica Wesleyana, Betel, reunidos para cultuar, para celebrar, para cantar louvores ao Teu nome, para ouvir a mensagem do Senhor. Abençoa nesta noite, ó Deus, cada um dos irmãos na sua casa e que a minha oração, as nossas orações, elas possam chegar na presença do Senhor como um aroma agradável à Tua presença. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E como é um culto precisa de louvor, de adoração, de estarmos ali adorando o Senhor. Então nós vamos adorar o Senhor, temos um louvor e durante esse louvor, cante ao Senhor. Durante esse louvor, faça a sua adoração, a sua expressão de gratidão através desse louvor na presença do Senhor. Cantemos. Meu prazer está em Ti. Meu maior prazer estar em Tua presença e prostrado aos Teus pés, Te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a Tua voz, eu sinto Teu mover aqui. Quero mais de Ti, Senhor, do Teu poder e Tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a Tua glória, derrama a Tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios desse amor.
estar em tua prostrado aos teus presença, pés, emprestado aos teus pés, te adorar, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. eu ouço a tua voz, fala comigo, Eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, no teu poder e tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, os rios desse amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, os rios desse amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. inunda o meu ser, inunda, vem com teu rio, derrama a tua glória é o que queremos, Derrama a tua o Shekinah, Senhor, inunda o meu ser, inunda nos rios desse amor. os teus rios, vem com tua glória, inunda Esse a tua glória, lugar. vem com tua glória, Senhor, Aleluia. Senhor, vem com tua glória. Vamos ao Senhor. Que bom, meus irmãos, que esse tempo de louvar ao Senhor, de darmos graças ao Senhor através do nosso louvor. Como é bom cantarmos ao Senhor, né? E como eu falei há pouco, né, desta falta de estarmos ali no templo, de ouvir os nossos jovens, o grupo de louvor, o ministério de louvor tocando, né? Estamos usando esse recurso de termos os louvores e juntamente com a letra dos louvores podemos cantar juntos. Meus irmãos, eu quero compartilhar a palavra do Senhor nesta noite e quero pedir aos amados irmãos que possam abrir as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 12. Nós queremos meditar um pouco na palavra do Senhor nesse texto. Lucas, capítulo 12. Abra sua Bíblia. Os versículos, em especial do versículo 16 em diante, até o versículo 21, em especial o versículo 19, o versículo 20 do nosso texto que queremos pensar nesta noite. Meus queridos irmãos, domingo passado foi um momento bem difícil, bem delicado no meio da família wesleyana, da igreja evangélica wesleyana aqui do Amazonas. Uma irmã nossa ali da igreja em Cidade Nova partiu para estar com o Senhor, nossa querida irmã Ana Lu, e também um irmão que por muitos anos congregou na igreja evangélica wesleyana, no Japim, no Amazonino Mendes, teve uma passagem também pela igreja em Cidade Nova, e esse irmão estava congregando numa outra igreja e ele foi infectado com a Covid e depois de um tempo lutando, acabou vindo a óbito. Nosso irmão Manuel Coutinho, muitos dos irmãos o conheceram, ele foi até presidente da Mocidade Distrital,
dirigiu o acampamento de jovens, era uma pessoa que circulava na igreja wesleyana, a maioria dos pastores o conhecia, e assim, irmãos, era um irmão que tinha uma alegria, gostava de rir, de brincar, de alegrar o ambiente onde estava. Ele agora tinha completado 57 anos, mas embora que tinha 57 anos, era uma pessoa que tinha um espírito jovial, gostava de conversar e de brincar. Mas o nosso irmão Manuel Coutinho, ele partiu para estar com o Senhor. E nesta noite, a mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos, a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, por isso eu estou falando um pouco da trajetória do nosso irmão, compartilhando o exemplo dele, compartilhando que esse irmão, por ser uma pessoa extrovertida, gostava de brincar, gostava de louvor, estava sempre envolvido com o ministério de louvor nas igrejas, em acampamento, atividade distrital. Era uma pessoa que tinha muitos planos, uma pessoa que não estava pensando, cogitando, imaginando que iria partir agora. Mas chegou o dia, chegou o momento onde, no sábado, mais precisamente, nós recebemos a notícia do falecimento do nosso irmão, da partida do nosso irmão. Trouxe tristeza no coração daqueles que o conhecia, de muitos de nós. Mas o texto, eu quero relacionar um pouco o texto que nós vamos meditar com a história do nosso irmão, no sentido de que esse irmão tinha planos, projetos e não estava pensando que nesse momento era o momento da sua partida. Vamos ler a palavra do Senhor. Olhe na sua Bíblia, Lucas capítulo 12, começando com o versículo 16, mas em especial, versículo 19, versículo 20 do texto da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: um campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Versículo 21. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Olha, interessante, irmãos, esta palavra, né? Então, nesta noite, o tema da mensagem do Senhor que queremos compartilhar com os nossos irmãos é o tema que está no versículo 20, onde a palavra nos diz que esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Se nesta noite o Senhor pedir a tua alma, a pergunta é: você está preparado para encontrar-se com o Senhor? Olha a história que Jesus está contando aqui, é uma parábola que Jesus está contando. Qual era o contexto? Em que momento Jesus está falando essa história? No capítulo 12, no versículo 1, a Bíblia diz que uma grande multidão se aglomerou em torno de Jesus. E esta multidão começou a querer ouvir a mensagem do Senhor, e a Bíblia diz que eles se atropelavam, eles se empurravam, era uma grande multidão. Aliás, o texto bíblico diz que era uma miríades, ou seja,
Era uma grande quantidade de pessoas que ali estavam. E todas essas pessoas, mais os discípulos, queriam ouvir acerca de Jesus. E Jesus começa a sua mensagem falando que eles tivessem cuidado com o fermento dos fariseus. O que é que Jesus estava querendo dizer com isso? Ele estava dizendo, cuidado com a doutrina dos fariseus. Que ensinamento os fariseus estão dando a vocês? Jesus vai discorrendo, Jesus vai ensinando, Jesus vai falando àquele povo, e no versículo 2 ele diz, olha, não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Jesus vai falando dessas coisas. Quando chega lá na frente, um pouco mais, versículo 13, um homem se aproxima de Jesus e diz, mestre, ordena que meu irmão reparta comigo a herança. E este homem entendeu que Jesus poderia intermediar essa questão, que ele estava questionando com seu irmão, que o irmão pudesse dividir a herança, e que ele acreditava que Jesus, sendo mestre, sendo rabino, ele poderia fazer a divisão. Jesus disse assim, olha, não é a minha responsabilidade, não é a minha competência dividir os bens e arbitrar nessa questão. Não é a minha competência, não é a minha responsabilidade. Mas Jesus adverte este homem com relação à avareza. Jesus diz assim, olha, cuidado com a avareza. Ele chega a dizer, na última parte do versículo 15, diz, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus está falando sobre essa questão daqueles que estão preocupados com o que tem, ou ganhar mais e mais, acumular riquezas nesta vida, dedicar a sua vida, ou boa parte da sua vida, só em ganhar dinheiro, em ter muitos bens, muitas propriedades. Jesus adverte a este homem e aos presentes, todos que ali estavam, com relação a essa questão. E nesse texto aqui, Jesus, para exemplificar, para tornar mais claro aquilo que ele estava dizendo, Jesus conta esta parábola. Jesus está falando a parábola do rico insensato. Ele fala sobre o erro de colocar a preocupação com os bens materiais acima de qualquer coisa nesta vida. Jesus está advertindo, está exortando estas pessoas com relação a isso. E aí Jesus propõe esta parábola para dizer ao homem que nada desta vida pode satisfazer a sua alma. Jesus está dizendo que a alma do homem, ela não se satisfaz com os bens, com a riqueza, com aquilo que ele pode ter nesta vida. E Jesus diz que o homem ele é insensato por pensar assim, por acreditar nisso, ou por passar boa parte da sua vida lutando, se esforçando para ganhar o maior número possível de dinheiro, acumular bens, acumular riqueza, ter muito, por assim dizer, patrimônio na sua vida. E aqui, meus irmãos, nesse texto da palavra, ele fala de um homem, né? Ele está dizendo, olha, veja o versículo 16, ele fala da parábola, quando chega no versículo 17, ele diz que esse homem pensou consigo mesmo, ele arrazoava consigo mesmo. E ele, quando chega no versículo 18, ele diz assim, olha, então o que vou fazer? Eu consegui fazer uma grande plantação de cereal, ou cereais, e agora chega o momento da colheita. Mas os celeiros que eu tenho, os armazéns que eu tenho, os silos que eu tenho, não é suficiente para suportar toda a colheita desta grande produção. E ele diz, olha, vou derrubar os celeiros e construir celeiros maiores. Ele está falando aqui de crescimento, de expansão dos seus negócios, de poder
ter uma estrutura melhor para poder armazenar toda a produção que ele conseguiu acumular ou realizar a partir da plantação que ele acabou de realizar. E o texto, ele está dizendo, olha, com isso eu vou acumular mais riquezas, porque eu vou ter mais celeiros maiores, com esses celeiros todos, né, cheios de grãos, eu vou acumular mais riqueza. E o texto diz que ele pensou consigo mesmo, ele arrazoava consigo mesmo. Observe aquilo que Jesus está ensinando, que Jesus está querendo dizer, não só aquele homem, mas a multidão que estava ali ouvindo a mensagem do Senhor. Pense comigo nesta noite, aquilo que Jesus está querendo ensinar para você, ensinar para mim. Aquilo que Jesus está querendo nos ensinar nesta noite. Jesus mostra que esse homem, nesse texto aqui, quando ele estava pensando, arrazoando consigo mesmo, dá a entender, o entendimento que a gente tem, que este homem da parábola, ele estava sozinho. Não tinha ninguém para conversar, não tinha ninguém para compartilhar, não tinha ninguém para, naquele momento, pedir a opinião, perguntar qual era a ideia, qual era a opinião dessa pessoa, se ele faria isso mesmo, ou se ele faria diferente, ou se teria uma outra opção para aquela situação. Pelos padrões do Oriente, não era normal uma pessoa estar sozinha. Era normal que esta pessoa estivesse ou cercado de amigos, ou cercado de pessoas familiares, ou como era hábito, eles costumavam ficar na porta da cidade, ou na entrada da cidade, da porta da cidade, e ficava ali um grupo de pessoas conversando, né, compartilhando situações do dia a dia das suas vidas. Mas, pelo que Jesus está falando, da forma como esse homem estava razoando, né, ou pensando consigo mesmo, pelo que nos mostra, ele estava sozinho. Porque esse homem estava falando, em outras palavras, com a sua própria consciência, falando consigo mesmo. Não tinha, parece, esposa do seu lado, não tinha um filho, não tinha um amigo, não tinha ninguém. Era um homem que provavelmente não cultivava relacionamento, porque era uma pessoa focada no trabalho, era uma pessoa focada nas suas obrigações, nas suas responsabilidades, focava na questão de plantar mais, de ter mais, de acumular mais riqueza. A sua preocupação girava em torno de trabalhar, de poder ocupar-se nas suas obrigações, nos seus afazeres. E aí o texto da palavra aqui nos mostra que esse homem, por mais que tivesse muito dinheiro, estivesse acumulando muita riqueza, era um homem solitário. Era um homem sozinho. Provavelmente, depois da lida do dia, depois que o dia terminava, esse homem ia para sua casa, para os seus aposentos, e não tinha com quem compartilhar as dificuldades, o problema ou as lutas do dia. Há um texto na palavra, no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 8, que esse texto ele é um pouco parecido com esta parábola que Jesus está contando para aquelas pessoas que ali estavam. Abra na sua Bíblia, Eclesiastes 4, 8. Porque esse homem tinha muito dinheiro, mas tinha uma vida solitária. Por que acumular tanta riqueza? Ou por que estar preocupado, né? Como Jesus no capítulo 6 de Mateus fala sobre a solicitude da vida. Aqueles que estão preocupados sempre, né, em ganhar mais, em ter mais, em possuir mais. Aqueles que não tiram tempo para si mesmo, não tiram tempo para a sua casa, para a sua família, não tiram tempo para estar ali junto com os seus. E olha o que diz o texto da palavra em Eclesiastes. Havia um homem totalmente solitário, diz a palavra do Senhor. Não tinha filho nem irmão.
trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Ou de me divertir? Isso também é vaidade, isso também é absurdo, diz a palavra do Senhor. É um trabalho muito ingrato. Eu estou lendo aqui uma outra versão, mas a palavra diz que isto é vaidade e é correr atrás do vento. Olha como os textos aqui são parecidos. Eclesiastes, Salomão diz que havia um homem solitário, sem filho, sem irmão, trabalhava sem parar. E Salomão pergunta por que trabalhar tanto, por que querer acumular tanta riqueza? Para que tudo isso? Sabe, meus queridos, eu gostaria que você pensasse um pouco sobre isso nesta noite. Sabe, tem pessoas que o trabalho é a coisa mais importante da sua vida. Trabalho é importante, meus irmãos. Trabalho é importante. É importante porque o chefe de casa, né, o pai de família que sai pela manhã para ir trabalhar, para trazer o sustento da sua casa, ele é o mantenedor. Ele vai trabalhar. Aliás, a Bíblia diz que tem que trabalhar. Quem não trabalha não deve comer. É o que diz capítulo 6 de Provérbios. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. A exortação da palavra é que todos temos que trabalhar. É claro que cada um tem a sua atividade, tem seu trabalho, mas todos devem trabalhar, todos devem produzir. Todos devem produzir para que se possa ter o sustento da sua casa, da sua família. A mãe sai para trabalhar. Hoje, muitos casais trabalha o esposo sai para um lado, a esposa sai para o outro. O esposo tem uma atividade, a esposa tem outra atividade. Mas há pessoas que parece que se resume só em trabalhar. Tem um emprego, 2 empregos, 3 empregos. Trabalham de segunda a segunda. Não há tempo para a sua casa, para a sua família, para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos. Meus queridos, há muitos que não têm tempo de ir à casa do Senhor, de ir à igreja. Há pessoas que a preocupação é só com trabalhar, acumular, e às vezes essas pessoas usam esses recursos ou usam aquilo que ganha de forma que parece que não tem sentido. Sabe, meus queridos, pense sobre isso. Pense sobre isso. É claro que eu quero abrir um parênteses aqui, alguns irmãos que trabalham em áreas, em setores que são, o que se chama de trabalho essencial. Que trabalham também por escala. Então, essas pessoas, elas são escaladas para trabalhar muitas vezes final de semana, então tem que trabalhar no domingo, às vezes de manhã, às vezes à noite, ou às vezes fazem plantão e por aí vai. Mas a questão do seu trabalho não deve ser a prioridade da sua vida, não deve ser a coisa mais importante da sua vida. A Bíblia fala de tempo. A Bíblia fala que há tempo para tudo. Tempo de trabalhar, tempo de estar com a família, tempo de trabalhar, tempo de ir à casa do Senhor, de louvar o Senhor, glorificar o Senhor, agradecer pelo trabalho, agradecer o Senhor pela família, agradecer o Senhor por sua casa, por aquilo que o Senhor ha dado para você, pela saúde que Deus tem te dado. Nesses dias que nós estamos vivendo, dias onde o mais que se fala, né? Fique em casa, fique na sua casa. Isolamento social. Nós temos visto muitos pais que antes não tinham tempo para estar com seus filhos, agora estão em casa.
A televisão tem mostrado alguns pais, né, agora há jogos de tabuleiros, algumas atividades onde se pode fazer em família. E as crianças, os filhos estão amando esse momento de poder estarem com seus pais. Mas talvez você é daquelas pessoas que quando passar esse momento vai voltar à sua atividade e você acha que só tem que trabalhar para recuperar esse tempo perdido, então tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar. Mas a Bíblia diz, olha o que diz a palavra, né? Aqueles que estão pensando em acumular riqueza, acumular patrimônio, ou acham que só tem que trabalhar. A Bíblia chama que estas pessoas é vaidade, tudo isso é vaidade. É vaidade como às vezes você está gastando seu dinheiro, é vaidade como você às vezes está colocando a prioridade da forma como você está gastando aquilo que você está ganhando. Aliás, alguns são infiel ao Senhor. Não traz à casa do Senhor a sua oferta, o seu dízimo, como gratidão que essas pessoas têm no Senhor. Trabalho, 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 mas não são agradecidas ao Senhor. A pergunta, irmãos, olhando esse texto da palavra, para quem você está trabalhando? Está trabalhando tanto? Para quem você vai deixar tudo que você conquistou? Olha na sua Bíblia o que diz a palavra do Senhor. Nós lemos há pouco. Diz o que é a palavra do Senhor? Versículo 17 diz: Que farei, pois não tenho onde recolher todos os meus bens? Então direi à minha alma, versículo 19: Tens em depósitos muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Aí o versículo 20 diz o seguinte, a última parte do versículo 20. Para quem será? Para quem será? Para quem você está trabalhando tanto? Como diz o autor aqui de Eclesiastes. Para quem você vai deixar? E aí, irmãos, olhando esse texto aqui, esse para quem se refere a uma pessoa. Deus está perguntando para quem você está preparando a sua alma. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus nos diz que a nossa alma tem dois destinos. Há dois destinos para onde vai o nosso espírito, alma aqui no sentido de espírito. Para onde vai o meu espírito? A Bíblia diz que o corpo voltará ao pó, né? E ao pó tornará, mas o espírito voltará a Deus. O espírito ele é eterno, diz a palavra do Senhor. Mas a Bíblia fala que há dois destinos. Um é o descanso eterno. Esse descanso eterno é no Senhor, com o Senhor, para o Senhor. E o outro, né, é a tormenta eterna. A Bíblia fala do inferno. Inferno é com Satanás, de estar com Satanás para toda a eternidade. Meus queridos irmãos, é um grande engano pensar que todos irão para o mesmo lugar. Há muitos que dizem que com a morte se acaba tudo. Há outros que dizem que todos irão para o mesmo lugar. Há uns ainda que dizem que o inferno é aqui nessa terra. Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que há céus e há inferno. Mas o inferno não foi feito para o homem. A Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Só que o homem vai para esse local porque esse homem escolhe não seguir a Deus. Bens e riqueza, irmãos, não vão resolver todos os problemas. Bens e riquezas, eles são importantes. Não estamos dizendo e negando que não são bons, que não nos ajudam e que não ajudam a resolver alguns ou muitos problemas. Mas bens e riquezas não pode salvar.
bens e riqueza não vai salvar. Certa vez eu ouvi sobre, não sei se os irmãos já ouviram falar de Rockefeller, foi um dos homens mais ricos. Ele era grego, mas vivia nos Estados Unidos. E ele era um homem possuidor de muitas riquezas. Mas já no leito de morte, alguém, o entrevistando, perguntou, Dr. Rockefeller, se o senhor tivesse a oportunidade, o senhor é um homem que tem muita riqueza, conquistou muitas coisas, se o senhor tivesse a oportunidade ainda de realizar um outro sonho, ter uma outra conquista, o que o senhor gostaria? E ele disse, eu gostaria de ganhar um pouco mais de dinheiro. Só, meus queridos irmãos, que toda riqueza, tudo que se pode conquistar ou obter nesta vida, não pode nos salvar. É o que diz a palavra do Senhor. Então, nesta parábola, vemos aqui Jesus falando acerca disso, dizendo, olha, o homem, ele fica preso nesta terra por causa da riqueza, por causa de bens, de possuir bens econômicos, né? Ou de poder econômico, melhor dizendo. E a Bíblia diz, queridos irmãos, que há 5 poderes que pode prender o homem nesta terra. O homem, até o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz o seguinte, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto que são eternas, não nas coisas da terra. Paulo fala sobre isso porque a mente e o coração do homem está aqui. E a Bíblia, quando fala que há 5 poderes que prendem o homem nesta terra, porque esses poderes são poderes que acabam atraindo o homem, levando o homem a pensar, a querer, a permanecer aqui. E quando se fala desses poderes, estamos falando de poder econômico, de poder político, de poder social, cultural, religioso. Qualquer que seja uma destas coisas, às vezes acaba prendendo, escravizando, segurando o homem. Mas qualquer um dos 5 poderes, irmãos, que podem prender o homem aqui, esses poderes acaba tirando esse homem da presença de Deus e de rejeitar o convite do Senhor quando chama esse homem, ou quando convida esse homem a viver uma eternidade com ele na sua glória. Por isso, quando Jesus fala a respeito disso, no versículo 20, ele chama esse homem de louco. Ele diz, louco, hoje te pedirão a tua alma. Porque o homem estava mais preocupado com no ganhar, no ter, estava preocupado com as coisas terrenas. E Deus está querendo que esse homem possa desprender-se dessas coisas e possa aproximar-se dele, acreditar nele. Há um versículo da palavra que mostra exatamente isso, capítulo 3, versículo 17 de Apocalipse, diz a palavra do Senhor, como dizes, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas Deus diz, e não sabes que és um desgraçado e miserável, um pobre, cego e nu? Deus está falando para esse homem porque esse homem acha que quando ele atinge um patamar, ou tem muitos daqueles que dizem o seguinte, eu ganhei o meu primeiro milhão quando eu tinha tantos anos. Aqueles que estão preocupados com essas coisas, Jesus diz para essas pessoas, olha, porventura tu não sabes que tu és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Meus queridos irmãos, o Senhor está falando conosco nesta noite, levando-nos a pensar, a refletir sobre a nossa vida. Levando-nos a pensar que há um tempo, este homem da parábola, ele não imaginava, aliás, ele não estava fazendo plano sobre a eternidade, sobre o céu, sobre deixar esta vida. Os seus planos estavam todos aqui na terra. Seus planos é o que nós podemos chamar, né? Eram terrenos.
Meus queridos irmãos, olha, ah, você pode trabalhar, conquistar, né, alcançar um nível intelectual, ter uma formação acadêmica, né? Você pode ser um mestre, um doutor, ter um pós-doutorado, mas Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Você tem que ter essas conquistas, mas Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Não coloque Deus em último plano, não coloque as coisas de Deus em último lugar. Coloque Deus em primeiro lugar nesta lista na sua vida. Porque a palavra nos diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Você pode dizer a si mesmo, né? E olha, eu não tenho muitas propriedades, aliás, só tenho uma casa. Eu tenho em uma casa humilde, uma casa que dá um conforto, né, o mínimo possível para mim e a minha família. Uma casa onde eu posso me abrigar, onde eu posso me proteger da chuva, onde eu posso ter pelo menos uma noite de repouso, de descanso, depois de um longo dia de trabalho. Eu não consegui armazenar muita riqueza, não tenho, aliás, não tenho uma conta bancária, não tenho nada, até como diferente desse homem que o texto da palavra diz: olha, tu pode descansar, comer, beber e desfrutar de tudo isso. Eu não tenho nada dessas coisas. Mas às vezes, irmãos, nós estamos colocando Deus não em primeiro lugar nas nossas vidas, nem a salvação, nem a vida eterna. Lembra que eu falei há pouco sobre o nosso irmão Manuel Coutinho? Manuel Coutinho não tinha riqueza, não tinha propriedades, eu não sei se ele tinha uma casa própria, não sei se ele tinha um carro, uma moto, um transporte, eu não sei a respeito disso. Nesse momento eu não conhecia muito da vida do nosso irmão. Teve um momento que eu sabia um pouco como era a situação econômica, financeira de trabalho do nosso irmão. Mas eu sei de uma coisa, meus queridos irmãos, que ele não estava pensando em partir ainda. Mas chegou o momento, chegou a hora. Para quem você está preparando a sua alma? Chegou o momento, chegou a hora. Olha, mais uma vez esse texto aqui, contudo Deus disse: insensato, esta noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com que você se preocupou tanto? Com quem ficará? A palavra nos fala sobre isso. Às vezes estamos preocupados com tantas coisas desta vida. Há pouco eu estava falando com o irmão preocupado, estava enfermo, doente, preocupado com a questão da morte. Ele até estava providenciando, né, já o local onde ele seria sepultado, já tinha falado com uma pessoa tratando sobre a questão do funeral e estas coisas. Eu disse assim: mas meu irmão, para que você está preocupado pensando nessas coisas? Eu, de fato, não estou preocupado com isso. Não me preocupo com essas coisas. No dia que chegar, da minha hora que o Senhor me chamar, que os meus filhos ou uma outra pessoa faça essa parte do funeral, não estou preocupado com isso. A minha preocupação, irmãos, é caminhar na presença do Senhor. A minha preocupação é andar em graça, pedindo sempre que a misericórdia do Senhor, que se renove cada dia, cada manhã na minha vida, me dê da sua graça para que eu possa vencer as lutas, as dificuldades, as tentações, as provações e seguir em frente. Minha preocupação é isso. Que legado eu vou deixar nesta vida? Que legado eu vou deixar para a eternidade? Que legado? Que legado você está trabalhando, está tratando? Que legado é?
Você está preocupado só com esta vida? Qual será a sua história? Talvez vão escrever na sua lápide, né? Aqui jaz aquele ou aquela que passou toda a vida trabalhando, saindo de madrugada, trabalhando até altas horas da noite, às vezes virando a noite, chegando no outro dia e não tendo tempo para sua casa, não tendo tempo para sua família, não tendo tempo para Deus. Tem dons, tem talentos, tem capacidade, mas gastou tudo isso apenas nos afazeres, nas obrigações desta vida. Poderia ter usado os dons, os talentos, aquilo que Deus te deu para a sua obra, para que o seu nome, através dos seus dons, dos seus talentos, possa ser glorificado através da sua vida. Não, você está sempre ocupado, ocupada em gastar todo esse tempo. Sabe, queridos irmãos, este homem da parábola fazia planos para o futuro, mas se esquecia de que não tinha controle sobre eles. Deus tem o controle sobre todas as coisas. Se Deus quiser, eu vou conquistar isto ou aquilo. Se Deus quiser, você vai conquistar isso ou aquilo. Meus irmãos, nesses dias a gente tem assistido algumas pessoas. Esta semana mesmo assisti sobre um rapaz forte, robusto, que estava sempre à academia, um jovem ainda, mas que por conta da doença ele veio a falecer. Quantas pessoas que tinham planos? Quando começou essa doença, se dizia que as pessoas com mais de 60 anos eram aquelas pessoas que estavam, né, faziam parte do grupo de risco. O que nós estamos vendo, o que estamos presenciando nos noticiários é que jovens têm morrido, adolescentes têm morrido, jovens, né, pessoas com um pouco mais de 20 anos, pessoas com um pouco mais de 30 anos, 40 anos, pessoas muito jovens têm partido. Essas pessoas têm planos, essas pessoas tinham planos, essas pessoas tinham projetos, mas se esqueceram que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Louco! Hoje te pedirão a tua alma que tu tens preparado. Se hoje for o dia de encontrares com o Senhor que tens preparado, se hoje for o dia de o Senhor te chamar, né? Se for nesta noite que o Senhor te pedir a tua alma que tu tens preparado, o homem está preso nas suas paixões, nas paixões deste mundo. Mas o Senhor está dizendo, olha, a nossa vida é muito curta. Então, pensa sobre isso nesta noite. Se o Senhor te pedir conta, o que tu tens preparado? O homem da parábola, ele não incluiu Deus nesta equação. Quando ele diz, olha, eu vou derrubar os celeiros e vou reconstruir, eu vou construir novos celeiros grandes para que eu possa armazenar todos os meus bens e desfrutar o resto da minha vida. Meus queridos irmãos, se a vida que você está levando com esse corre-corre, não tem tempo para nada, não tem tempo para sua casa, para sua família, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a igreja do Senhor, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a palavra, não tem tempo para nada. Para as coisas espirituais você não tem tempo. Você só tem tempo para as coisas materiais, seculares. Você quer fazer faculdade, você quer fazer concurso, está estudando para concurso, para faculdade, trabalho e tal, mas você quase não tem tempo para Deus. Quando nós marcamos uma reunião de oração, você não pode chegar porque você tem que estudar, você tem que trabalhar. Quando tem os horários nas sociedades, quando estávamos reunindo os sábados, não, você não tem tempo porque tem a sua vida social. Na sua vida social você tem que ir para um aniversário, para um casamento, para uma formatura,
apenas sair com os amigos e coisa parecida. Nunca tem tempo para Deus. Mas o Senhor disse que vai chegar o momento de acertar tudo isso. Olha, eu quero ler com você Mateus capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. Porque se você está cansado desta vida, dessas atividades, destas coisas, olha o que diz a palavra do Senhor. Venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, diz a palavra do Senhor. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha o texto que nós estamos lendo, o Senhor diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Mateus diz-nos, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Sua alma está cansada, seu espírito está cansado, há muita fadiga. Em Jesus você tem refrigério e descanso, diz a palavra do Senhor. Eu quero concluir nesta noite. E a pergunta que Deus te faz nesta noite é esta. Se Ele te pedir a tua alma, para onde ela vai? Se esta noite o Senhor pedir a tua alma, para onde ela vai? Vai para o descanso eterno? Vai gozar a vida eterna? Olha, João 14,6 diz que o Senhor foi preparar lugar. E aqueles que acreditam, estão vivendo em fé e confiando no Senhor, a palavra nos diz que você vai viver nesse lugar. Aliás, Apocalipse nos diz que haverá um lago de fogo e enxofre, onde aqueles que rejeitaram o Senhor, aqueles que o Senhor, quando veio pedir conta, prestar conta com essas pessoas, não estavam preparados. O Senhor nos fala que essas pessoas vão para esse lugar. Haverá choro e ranger de dentes para aqueles que rejeitaram o Senhor. A letra de um louvor no cantor cristão que fala: meu amigo, hoje você tem a escolha, vida ou morte, qual vais querer? Sabes, amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Então a pergunta do Senhor nesta noite para você e para mim é: se esta noite Deus pedir a tua alma, para onde ela vai? Pensa sobre isto. Aquele homem da parábola, o Senhor disse, louco, insensato, hoje te pedirão a tua alma que tu tens preparado. Este homem da parábola acumulou riqueza, todo o seu tempo, toda a sua vida, todos os seus esforços, toda a sua energia estava em acumular bens e riqueza nesta vida. Aquele que aprende a palavra do Senhor e compreende as Escrituras, sabe que não que eu estou desprezando, rejeitando, dizendo que você não deve trabalhar, não deve estudar, não deve se preparar, não deve estar ter uma atividade, ter uma profissão. Não estou dizendo isso. Mas isto não deve ser a coisa mais importante da sua vida. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e os bens, o patrimônio, a casa, o carro, a formação intelectual, o Senhor vai acrescentar. Se você busca Deus em primeiro lugar, para onde você vai? Vamos orar nesse momento. E se o Senhor falou o seu coração, se o Espírito Santo falou o seu coração, se você não sabe para onde você vai, amanhã pode ser muito tarde. Hoje, agora, Cristo te quer libertar. Vamos orar ao Senhor. Pai, a tua palavra é a verdade. E ela nos confronta, ela nos coloca numa posição que temos que decidir. Se queremos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Ou se nós queremos andar nos nossos próprios caminhos. E a palavra nos diz que no final é caminho de morte. Pai, que nesta noite
aqueles que têm ouvido a Tua palavra possam abrir os seus corações e acreditar em Jesus como Salvador, entregar suas vidas a Jesus, para que possam receber perdão dos seus pecados e a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Pai, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, nós queremos agora cantar um louvor de adoração ao Senhor. Temos um tempo, um momento aqui para que nós possamos sentir a presença do Senhor, sentir o seu Espírito Santo através desse louvor. Cante ao Senhor e sinta a presença do Espírito Santo na sua vida neste momento. Louvemos ao Senhor. Santo, Santo, Santo,
Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, quero te ver. Quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver. Que bom, meus queridos irmãos, esse tempo de adoração, de louvor, de estarmos na presença do Senhor. Que bom que nós estamos aqui alegrando o nosso coração e sentindo a presença do Senhor. Esses dias Deus tem feito grandes coisas no nosso meio, nas nossas vidas. Nós temos o testemunho de uma irmã nossa da igreja que estava infectada com o vírus e viveu um momento bem delicado. E esta irmã quer compartilhar o seu testemunho, quer compartilhar com a igreja aquilo que Deus fez nesses dias em que ela estava ali na sua casa enferma, lutando, a igreja orando, os irmãos clamando, nós jejuamos, suplicamos ao Senhor. E Deus foi bondoso, Deus foi gracioso com essa irmã, restabelecendo-a da enfermidade. E ela quer compartilhar conosco esse testemunho. Vamos ouvir o testemunho da nossa irmã e seja abençoado por aquilo que Deus fez na sua vida. Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu venho através desse vídeo dar o meu testemunho, tentar ser o mais breve possível. Nesse mês de abril, na data do dia 8, eu comecei a sentir os primeiros sintomas desse vírus, do Covid-19. Porém, eu achava que era apenas uma virose ou até mesmo o efeito da vacina que eu tinha tomado no dia 7. Então, quando foi no dia 10, eu não aguentando mais e vendo que algo estava errado com o meu corpo, com o meu organismo, eu procurei a instituição que eu trabalho. Foi feito exame de tomografia, exame de raio-x, no qual constataram que realmente eu estava infectada. Eu estava com meu pulmão 50% comprometido pelo vírus. E nesse momento, os irmãos, eu me desesperei muito, né? Porque quando você está de frente com a morte, você se desespera, você chora. E eu, naquele momento, dentro do hospital, eu não chorei. Mas tentei me controlar o máximo possível. Saí dali, peguei a receita, né? Fui atrás das minhas medicações, comprei. No meio do caminho, pedi da minha filha que ela se isolasse, que ela ficasse no quarto, que ela estava proibida de sair enquanto eu estivesse entrando, que depois quem iria se isolar no quarto seria eu. E nesse momento, irmãos, eu cheguei na minha casa, fui para o meu quarto, eu me ajoelhei na minha cama, clamei ao Senhor. Pedi a Ele que Ele tivesse a misericórdia sobre minha vida, que Ele era o dono da vida e o dono da morte. Que se fosse chegada a minha hora, da vontade dEle, que Ele me levasse do meu quarto, mas que Ele não fizesse com que eu fosse hospitalizada ou que eu fosse ficar num leito, entubada. Isso eu pedi muito do Senhor, que Ele tivesse misericórdia de mim, que me levasse dali daquele lugar. E pedi também que Ele ficasse com os meus, com meu pai, que Ele ficasse com a minha filha, que só tem 12 anos, e com a minha neta, no qual eu tenho tanto amor para dar
E eu pedi ao Senhor que um dia ela pudesse conhecer esse amor. Se não fosse por mim, que fosse por através de uma outra pessoa que pudesse, de alguma maneira, substituir. Então, eu naquele momento, irmãos, eu senti a mão do Senhor sobre mim, me acalentando, enxugando cada lágrima que escorria do meu rosto, irmãos. Eu me apeguei naquele louvor que diz que um Deus, ele não consegue aguentar, né? Um coração aquebrantado, e meu coração estava quebrantado naquele momento. E a partir daí, irmãos, eu comecei a fazer meu tratamento também com as medicações. Eu tive que fazer 10 dias de ceftriaxona e claritromicina e a cloroquina, no qual tive uma reação terrível da cloroquina. Eu tinha arritmia cardíaca, eu sentia tremores. Mas foram 10 dias, irmãos, de tratamento bem intensivo mesmo. Eu sofri diversas perfurações, que é o acesso venoso que o meu marido tinha que fazer para fazer a ceftriaxona. Como ela era feita em bolos, né? Menos diluído possível, e aquilo fazia minhas veias estourarem. Mas isso para mim era de menos. O que eu queria, eu alvejava, era a minha cura, a minha melhora. Enquanto isso, eu via quadros de outras pessoas, até irmãos mesmo, que faleceram, pessoas próximas, amigos meus de trabalho, colegas, conhecidos, outros profissionais que estavam em linha de frente como eu, indo a óbito. E aquilo me desesperava, mas ao mesmo tempo me dava muita fé de que eu iria vencer o inimigo invisível. Então hoje, irmãos, eu estou aqui para contemplar o que Deus fez na minha vida. Deus me deu mais uma nova oportunidade de vida. Deus esteve comigo durante esses 10 dias de tratamento. Eu fiz agora na última sexta-feira, eu fiz depois do 14º dia uma tomografia no qual meu pulmão está limpo. O meu pulmão está novo. Deus me deu um novo pulmão. Deus limpou, tirou esse vírus maldito e jogou fora. E eu venho aqui para me agradecer a Deus, para me dizer o tão quanto Deus é maravilhoso, irmãos. Basta nós crermos, nós temos uma fé, nem que seja de um grão de mostarda, que Deus vai fazer a obra. E eu agradeço imensamente essa igreja, pelas orações, pela semana de campanha de jejum que vocês fizeram, meus irmãos. Muito obrigada a cada família, a cada irmão que se dispuseram. E eu só tenho que agradecer eternamente a esse Deus de poder, por tudo que Ele fez na minha vida, por tudo que Ele ainda irá fazer. Muito obrigada, irmãos. Graça e paz. Amém, meus irmãos, que bom. Depois de ouvir o testemunho da nossa irmã, sermos abençoados, edificados, fortalecidos, isso nos estimula a continuar orando, continuar buscando o Senhor, apresentando essas pessoas que estão enfermas, acreditando no milagre, no poder do Senhor na vida dessas pessoas. E nesse momento nós queremos também louvar o Senhor. Os nossos irmãos têm um especial, nós queremos cantar com eles. Eles querem compartilhar conosco um especial através de um louvor. Então vamos ouvir os nossos irmãos, Emanuel e Sharon, que querem compartilhar conosco esse louvor. Cantemos com eles. Deus nos abençoe e abençoe a vida dos nossos irmãos. Graças a paz, igreja, boa noite. Graças a paz. Vamos estar iniciando nesse momento um louvor em adoração ao nosso Senhor Deus, que a gente possa vir adorar em espírito e em verdade. Amém? Amém. Meu maior prazer estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Ouço a tua voz e sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, o teu poder e a tua ação.
Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz. Fala comigo. E sinto teu mover Aqui. Quero mais de ti, Senhor. O teu poder e a tua unção. eu Levo as minhas mãos e clamo. Derrama a tua glória. Derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, os rios desse amor. Derrama a tua glória. Derrama a tua Shekinah, Senhor. inunda o meu ser, os rios deste amor. Glória seja dada ao nosso bom Deus, igreja. Aleluia. Aleluia. Amém, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aprendendo, né, como preparar o culto do Senhor, então com testemunhos, com louvor especiais, e esse é o momento de nós celebrarmos o Senhor. Então, Deus abençoe os nossos irmãos que tanto compartilharam, a nossa irmã compartilhou o testemunho, como os nossos irmãos que cantaram ao Senhor. Baixe a sua cabeça, mais uma vez vamos orar ao Senhor. Já estamos encerrando esse tempo na presença do Senhor. Então, baixe a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor tem sido bom conosco, bom com a tua igreja, com os teus filhos. Nesta noite, ó Deus, temos ouvido a tua palavra, temos cantado louvores ao Senhor. E é bom estarmos cultuando o teu nome, Pai. Nos abençoa grandemente. Queremos que esta semana que estamos iniciando seja uma semana de bênção nas nossas casas, nos nossos lares, na vida dos nossos irmãos, que o Senhor possa trazer a tua paz, a tua proteção sobre a casa, o lar, a vida de cada um dos meus irmãos. Senhor, tem sido dias difíceis, dias atribulados, muitas são as notícias que às vezes trazem medo, pavor. Senhor, que a paz do Senhor venha sobre cada um, aqueles que ficam, Deus, como atribulados pelas notícias, pelos acontecimentos. Venha com a paz de Cristo sobre a vida desses irmãos, para trazendo consolo e fortalecimento nas suas vidas, Pai. Abençoe cada lar, cada família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão e as consolações do Teu Espírito Santo seja com cada pessoa, com cada irmão, seja com a Igreja de Cristo Jesus, a Igreja Betel, a Igreja Wesleyana da nossa cidade, do nosso estado, Pai. Pai, os abençoe grandemente. Em especial, quero orar pelos pastores que temos ouvido, Deus, que estão enfermos, que estão, Deus, que foram infectados também, Deus, com essa doença. O pastor Antônio, a irmã Doris, com as suas filhas, com a sua família, Pai. Oramos que o Senhor abençoe e restaure a saúde dos nossos irmãos. Pelo pastor Wilson, que está hospitalizado, Pai, oramos também pela recuperação do nosso irmão. Oramos, ó Deus, pelo pastor Miranda e a sua esposa, ó Deus, por outros irmãos que estão enfermos, Pai, pastor Cleudo, pastor Guilherme, pastor Alexandre, pastor Marcos Ramalho, enfim, meu Pai amado, por todos os meus irmãos, pastores, e também pelos irmãos
da Igreja Wesleyana que serve o Senhor. Muito obrigado, Senhor, é a nossa oração em nome de Cristo Jesus, nosso eterno Deus, Senhor e Salvador. Amém, meus irmãos, que o Senhor abençoe a tua casa, o teu lar, a tua vida e que a paz de Cristo seja conosco nesta semana. É a nossa oração, é o nosso desejo. Então, vamos seguir orando no grupo de oração e compartilhando no grupo da igreja. Fiquem em paz, irmãos. Deus nos abençoe. Amém. Uma boa noite para todos.